nós podemos olhar a fronteira como um conceito, uma categoria ou uma noção para entender o movimento do capitalismo sobre determinada área, né? Isso porque o pressuposto que a gente parte é que o capitalismo, o movimento dele é desigual e combinado, como já havia dito Leon Trotsky, né? Na ideia do capitalismo desigual e combinado, né? Isso significa reconhecer pelo menos dois movimentos na dinâmica capitalista, né? Que é o movimento da produção e o movimento da reprodução do capital, né? O capital é uma relação social mediada por dinheiro, por terra, por mercadoria, ao final de qual dessa relação uma parte fica com lucro e a outra parte fica ou com salário, enfim, fica sem o lucro, né, digamos assim, né? Muito bem. Então, a lógica do capitalismo, ele tenta hegemonizar toda e qualquer forma societal a sua dinâmica de reprodução. A intenção do capitalismo é ser hegemônico e não homogêneo. Tá? Onde o modo de produção capitalista cria as condições estruturais para a sua reprodução, não quer dizer que todas as relações, todas as formas de propriedade, todas as instituições, elas são capitalistas. Tá? Então, isso é importante, foi essa ideia que o José de Souza Martins ele, ele, ele utiliza para fazer a leitura da fronteira. Né? A fronteira não um espaço homogêneo, a fronteira não como um espaço uniforme, mas a fronteira como o encontro e desencontro de formas societais, de tempos diferenciados, de concepções de natureza diferenciada, de concepções de trabalho diferenciadas, de concepções de relações diferenciadas. Né? Então, o movimento da fronteira é um movimento entre concepções diferentes. Concepções diferentes de quê? Concepções diferentes de trabalho, concepções diferentes de natureza, concepções diferentes da finalidade da existência, né? Da finalidade da existência. Então, tenho várias concepções, várias cosmovisões, várias cosmogêneses que elas se entrechocam. E essa situação, a situação de fronteira é o choque dessas cosmovisões, né? É o choque dessas cosmovisões. Né? Então, por isso que dentro da fronteira eu tenho movimentos diferenciados, Né? Digamos assim, eu tenho a chamada frente de expansão. Né? E o que é essa frente de expansão? Essa frente de expansão significa expandir a sociedade mercantil para onde não é mercantil. Né? E o que não é mercantil? São as sociedades indígenas. Né? Então, o meio natural indígena é um meio natural que não é mercantil. Né? Que não é mercantil. Né? As relações indígenas, elas são relações que elas não têm como centro comum o mercado, elas não desagam no mercado. Eu não estou dizendo que não tem trocas simbólicas, eu não estou dizendo que nas sociedades indígenas não tem o que o Bourdieu chama de economia das trocas simbólicas. Tem. Da mesma maneira tem guerra, como bem o Florestan já alertou na função da guerra entre os tupinambás. Né? O que eu estou dizendo é que o mercado não é um elo regulador do meio natural indígena e, consequentemente, das sociedades indígenas. O mercado não é esse elo regulador.
né? Ele não é o grande oceano para onde deságua a vida, não é, tá? Não é. Então, quando eu tenho uma frente de expansão, essa frente de expansão é a frente de expansão da sociedade mercantil, né? Que demanda cada vez mais área, que demanda cada vez mais recursos naturais, que demanda cada vez mais de força de trabalho, que demanda cada vez mais de mercado, que demanda cada vez mais de matéria-prima. Então, a expansão da sociedade mercantil, ela coincide com a expansão da frente de expansão. Ainda que os sujeitos que vão impulsionar a frente de expansão não sejam necessariamente capitalistas. Né? Eles não são necessariamente capitalistas, mas eles estão no interior da reprodução ampliada do capital. Né? Da reprodução ampliada do capital. Né? Então, por exemplo, o Martins vai olhar, por exemplo, o agricultor familiar, o agricultor camponês, né? Ele é um vetor da frente de expansão. Né? Ele vai fazer com que haja a expansão. Por quê? Aí tem que remontar a história do que se chama de camponês. Né? De camponês. No caso da Amazônia, a gente pode dizer que a formação do camponês, ela é construída em vários momentos, né? Em vários momentos, mesmo porque esse camponês, o trabalho do camponês era imprescindível não somente para manutenção do processo de colonização, mas também para a própria exportação. Né? Sabe, dizer que o camponês, o trabalho do camponês usava só para o consumo interno, ele em parte isso é verdade, mas havia também para o consumo externo. Né? Então, quem é esse camponês? Né? Quem é esse camponês? Como ele vai surgir? Esse camponês é aquele que vai habitar áreas onde ele vai habitar áreas onde não eram reivindicadas. Havia um dono, mas o dono não reivindicava, ou então áreas que não foram incorporadas ainda no mercado de terra, digamos assim, ou não foram incorporadas ainda dentro da dinâmica do mercado de terra. Né? Então, esse camponês, ele vai ser formado a partir do momento em que tribos indígenas são reduzidas a aldeamentos. Né? Então, um aldeamento, o que é? Era uma aldeia formada pelo colonizador, onde se misturavam várias etnias, várias tribos indígenas, inclusive com idioma diferentes, inclusive inimigas. Tá? Então, elas se reuniam no lugar a partir da ação da colonização, né? Então, as missões e mesmo o diretório pombalino e depois mesmo, né, vai fazer com que as tribos indígenas se transformem em aldeias. Aí, essas aldeias, elas dariam origem a povoados. Esses povoados dariam origem a vilas. E essas vilas dariam origem a muitos municípios. Né? Né? A partir da metamorfose do trabalho indígena, que vai dar origem a um trabalho que vai sair da esfera do extrativismo e vai entrar numa esfera muito mais de trabalho regular. Né? Por exemplo, agricultura, pecuária e o extrativismo, mas é um extrativismo agora mercantil. Né? Então, o primeiro ato de formação do campesinato é o ato de aldeamento. A partir do momento que há o aldeamento, vai haver o silenciamento da tribo e a formação do caboclo amazônico. Né? A partir da miscigenação de vários povos. Né? Tá? Então, esse campesinato, esse caboclo, ele vai dar origem ao campesinato. Né? Ele vai dar origem aos primeiros
aos primeiros povoados, às primeiras vilas que trabalhavam com a agricultura, que trabalhavam com a pecuária, que trabalhavam na produção de engenho, que trabalhavam na produção de arroz, que trabalhavam, enfim, para produzir alimento para a colônia. Né? O Diretório Pombalino, ele, ao mesmo tempo que ele vai causar a expulsão de algumas ordens religiosas, ele também vai trabalhar diligentemente para transformar o indígena em homem do campo, em agricultor. Ele vai trabalhar diligentemente. E mais, ele vai trabalhar diligentemente para dissolver essa noção de indígena e dissolver ela no que se chama de colono. Então, vai haver um incentivo de casamento entre colonos e índias, recebendo terra, recebendo incentivo para formação de povoados, de vilas de natureza agrícola. Então, desde o Diretório Pombalino, a Amazônia já tem um sentido de fronteira agrícola, já se acredita que com terra, com trabalho e com incentivo, você pode produzir alimento para abastecer o mundo todo. Isso data da época do Pombal, lá 1750. Então, quando em 66 os militares tentam recuperar a ideia de fronteira agrícola, eles não estão fazendo nenhuma novidade, porque essa ideia de achar que tem muita terra, que falta só incentivo, que falta só mão de obra, isso aí é muito antigo na Amazônia. Esse sentido de fronteira agrícola não nasce com os militares, ele já está em Pombal, ele está com os jesuítas, ele foi observado pelos viajantes, por exemplo, muitos viajantes, eles vão taxar os indígenas, o colono de preguiçoso, e vão dizer quem dera tivesse colono com um trabalho destemido aqui, e iria produzir alimento para o mundo todo. Né? Para o mundo todo. Então, desde 1616, para tomar um ponto arbitrário, que é a fundação de Belém, até 1966, que foi o lançamento da Operação Amazônica, eu tenho 3 séculos e meio, de um movimento na fronteira, onde eu tinha grandes interesses do Estado, das companhias comerciais,